Olá pessoal, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo ele vai abordar a questão da diferença entre as traduções bíblicas que existem, ou versões bíblicas. No módulo do curso que fala sobre a importância do investimento, na aquisição do conhecimento, eu falo sobre isso. Existem praticamente 3 fontes de pesquisa para qualquer professor de escola bíblica dominical. Primeiro é a Bíblia, segundo são os livros e terceiro são os cursos. Em se tratando de traduções bíblicas, a gente precisa entender algumas questões, 3 questões básicas. A primeira é que existem várias traduções ou versões e isso para nós é muito bom. Quando eu comecei a estudar, eu comprava todo tipo de tradução bíblica ou de versão bíblica que aparecia. A primeira que eu comprei foi a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu estava começando, era muito bom aquelas notas de rodapé. Ler aquelas notas de rodapé para mim era essencial, porque elas traziam comentários e conhecimentos que eu não conhecia. Depois eu comprei Bíblia de Estudo Plenitude, depois lá na frente comprei Bíblia de Jerusalém, que é uma versão bem interessante, e por aí foi. Nova versão internacional, nova tradução na linguagem de hoje. Por que você precisa ter várias versões bíblicas? Primeiro, porque você vai encontrar palavras que facilitam o entendimento, a compreensão. Segundo, você vai poder comparar textos e ajudar os seus alunos na compreensão. Então eu sempre levei para a sala de aula mais de uma tradução ou versão bíblica. E o que a gente precisa entender? Por que existem tantas traduções ou versões? Porque elas vieram de textos diferentes. Existem praticamente 3 tipos de textos que a gente chama de originais ou mais próximos dos originais. A primeira é o Textus Receptus, que foi utilizada pelo Martinho Lutero e pelas pessoas que estavam com ele para traduzir a Bíblia para o alemão, e depois vieram as traduções subsequentes. Almeida Revista e Corrigida, uma tradução boa, ela tem a base nos Textus Receptus. O segundo tipo de fonte primária é o que a gente conhece como as traduções bizantinas, ou os textos bizantinos, que são textos antigos. E a terceira são o que a gente chama de texto crítico. O texto crítico, ele analisa algumas questões que as outras não analisam. Mas todas elas são traduções interessantes, porque elas utilizam o que a gente chama de textos originais, diferenciando algumas coisas. Outra coisa que é importante nós conhecermos: as versões que utilizam os textos críticos, elas geralmente analisam um contexto, uma frase, um capítulo. Então você vai ver que ela difere bastante, não no sentido, mas na facilidade de explicação. Se você pegar, por exemplo, textos da Almeida século 21, você vai ver que difere um pouco, mas o sentido original se mantém. Então você, como professor de escola bíblica dominical, precisa ter mais de uma tradução. Agora é interessante que hoje existem sites que facilitam muito o trabalho. No site você tem várias traduções. E no curso eu cito alguns desses sites. Então você precisa entender que é necessário ter mais de uma tradução ou versão. Sabe quando você lê uma palavra e você não sabe o significado? Em se tratando de estudo bíblico, a melhor forma é você ler em outras versões. E você também pode aprender a consultar comentários que vão te mostrar o que a palavra significava no hebraico, ou significa no hebraico, no grego.
e por aí vai. Ok? Se você gostou, curta, compartilha, encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Deus te abençoe e grande abraço.